Boa noite, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho mesmo, né? Vamos ter que adequar o tempo, sobre o capítulo 5 do livro Fonte Viva, Consegues Chegar até Ele? Na verdade, o título no Fonte Viva é Consegues Vir? Então, vou fazer uma leitura rapidinha para nós entendermos do que a gente está falando, tá? Jesus, então, nos convida dizendo, vinde a mim. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. As palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? É uma pergunta e tanto para nós, né? Quantos de nós ouve o chamado do Mestre, né? Na existência terrena, e quantas vezes temos ouvido insistentemente o convite do Mestre nos milênios que por aí afora vêm, né? Há 2000 anos o Mestre já fazia este convite para nós. Ele nos chamava, nos buscava, né? E antes do Mestre, nós tivemos Platão, Aristóteles, que também fizeram este papel de antecessores do Cristo, já com a mensagem preparatória que o Mestre depois veio nos trazer. Mas vou fazer 3 perguntinhas para nós próprios. Por que nós não seguimos Jesus? E por que nós nos deixamos levar por esses impedimentos? E o que falta para nós, para a gente poder vencer os impedimentos que nos são trazidos e ir ao encontro do Mestre? Então, para nós procurar responder essas perguntinhas, sem julgamentos, nem acusações, nem a nós próprios, nem a ninguém, vamos fazer algumas reflexões. Nós, quanto humanidade, a gente procrastina, é uma palavrinha, né, às vezes difícil de dizer, este encontro com o Mestre. A gente vai deixando para depois, né? E na maioria das vezes a gente vive a vida só material. A gente busca os bens materiais e vive para isto e esquece da nossa autoiluminação, né? E a nossa autoiluminação faz tanta falta, pois que ela nos traz a calma para a luta, ela nos traz o bem-estar, nos traz a segurança, a esperança que a gente precisa. E sem falar que muitas vezes o nosso orgulho de nós acharmos que nós somos os próprios deuses, né? Nós resolvemos, nós somos donos de nós, da situação que nos cabe, né, dirigir, né?
Então, para que a gente entenda um pouquinho a nossa análise, eu vou trazer de minha própria classificação, me perdoem, tá? Se ela não estiver de acordo com o pensamento, 4 classificações de níveis de despertamento espiritual que nós passamos, tá? A primeira eu coloco as pessoas que já estão conscientes da necessidade da espiritualização. Elas já buscam, já trabalham, caem, levantam, né? Mas não desistem do seu aprimoramento, né? Vão nas suas casas espíritas ou nas suas igrejas, vão além daquilo que lhes é dado. Então, estas pessoas elas já se preocupam com a sua espiritualidade, né? E então, para estas, o caminho já foi iniciado. A segunda classificação são aquelas pessoas que elas se dizem religiosas de alguma forma, mas elas ainda cultuam imagens, fazem aquelas chamadas promessas, né? Elas fazem o sinal da cruz muitas vezes diante de uma imagem de pedra, elas fazem então adoração a algumas coisas exteriores. Nada contra, não estou criticando, seria a minha classificação. Mas estas têm um probleminha, elas têm o conhecimento muito raso, muito limitado das verdades espirituais. E isso as afasta muito de Jesus, porque muitas vezes ficamos nas preces decoradas, né? Naquilo que não aprofunda a nossa fé ou não desperta o consolo no momento necessário. Né? Para estas pessoas, então, faltaria que elas aprimorassem o conhecimento, né? Saíssem do superficial, do raso e investissem no conhecimento, no real cristianismo, né? Naquele cristianismo trazido por Jesus, não este fabricado por muitos, né? Que amenizaram, que colocaram outras palavras, né? Então, estes irmãos nossos, se eles aprenderem a amar o próximo, poderão fazer, mesmo que com pouco conhecimento, muito ainda por seu aprimoramento espiritual. A terceira categoria, eu colocaria assim mais aquele que está na juventude, passando por aquele período de não levar muito a sério as coisas do espírito. Viver o hoje, né? Cultuar o lazer, estar no período da diversão, não se importar realmente com as coisas espirituais, né? Muitas vezes esses nossos irmãos, eles gastam o tempo, digamos assim, aprimorando o corpo físico, que também é importante, mas só este não, né? Que a gente deve aprimorar o físico, mas também o espiritual, né? Seria aquele que está no momento de aproveitar a vida, né? Como se diz, né? Se ganha o dinheiro, se gasta consigo mesmo, com roupas, com viagens, né? Com coisas em benefício próprio. Esse ainda há tempo para ele despertar, né? Às vezes de alguém meio assim condicionado às coisas materiais, com o tempo se torna uma pessoa bem voltada à espiritualidade, né? Mas o perigo deste é que o tempo passe e ele passe junto com o tempo e não desperte. A quarta categoria eu colocaria todos os demais num grande apanhado, mas sei que dentro desta categoria existem muitos outros, muitas subcategorias. Eu só fiz um apanhado geral. Aqui nós poderíamos colocar aqueles irmãos nossos que realmente, talvez não nesta existência, vão despertar para as coisas do espírito. São aqueles que vivem, muitas vezes, obstinados na parte material, com o ganho do dinheiro, né? Com o acúmulo das riquezas. Alguns honestamente, né? Muitos trabalham e adquirem, né? Acumulam, mas foi com seu esforço próprio. Muitos não foi bem assim, né? Nós vimos agora, inclusive, com o livro aquele do Divaldo, o último, que nós vimos que mesmo que com o medo da pandemia, muitos irmãos nossos enriqueceram em cima do mal alheio, né? Que pegaram dinheiro que não era seu,
fizeram tantas coisas, enriqueceram ilicitamente. Né? Então, nestes ainda o trabalho está longe de ser realizado, porque não tem nem a noção da justiça, do equilíbrio, da honestidade, do se importar com o outro, né? De ter consciência daquilo que está fazendo. Então, para estes nossos irmãos, ainda falta muito em despertamento. E dentro desta categoria ainda há aqueles que vivem exatamente para as coisas materiais. É aquele que cultiva o corpo e tudo aquilo que nele há, que é aquele que busca o prazer efêmero através da sexolatria, do alcoolismo, da drogadição, que está ainda nas sensações do corpo físico, não nas sensações espirituais. Então, para estes nossos, ainda há uma longa caminhada pela frente, né? Há um trabalho a ser feito, há um despertar desta alma para as verdades espirituais, né? Quiséramos nós que a gente já tenha passado esta categoria e estando mais para frente, nos importe realmente com a nossa espiritualidade. Jesus, ele nos deixou muitos ensinamentos na sua passagem presencial pela Terra, né? Por que eu digo presencial? Porque Jesus nunca nos deixou. Quando ele desencarnou, que ele deixou os discípulos com o dever de levar a doutrina, foi lá no Oriente, né? Nós moramos aonde? Nós moramos no Ocidente, né? E somos cristãos. A gente se importa com as verdades do cristianismo. Então, ele não nos abandonou porque ficaram muitos trabalhadores disseminando, instruindo, vivenciando os valores que ele nos deixou. Jesus nos disse muitas coisas, né? Muitas coisas veladas, porque ele não poderia realmente trazer as verdades nuas e cruas, porque nós não estávamos ainda preparados para ouvir, né? Então, ele falou as coisas através de parábolas. E ele disse muitas vezes, ouça quem tem ouvidos para ouvir, né? Nós estamos ouvindo já há mais de 2000 anos, mas ainda não conseguimos interiorizar e vivenciar esses ensinamentos. Hoje nós estamos despertando. Quem de nós hoje faz o mal pelo mal, né? A gente até fica chocado quando vê alguém cometendo um ato considerado criminoso, violento contra um irmão, né? E muitas vezes ainda a gente julga aquele que está cometendo, né? Taxa ele disto, daquilo. Chegará um tempo em que nós vamos com o coração realmente estar com pena daquele que pratica o mal, porque aquele realmente é o réu da situação. Ele vai ter que aprender a se arrepender e depois pagar a sua dívida, né? Que muitas vezes o pagamento é mais doloroso do que aquele próprio ato criminoso que ele cometeu contra o próximo. Mas Jesus nos falou também que em tempo próprio ele enviaria outro consolador, né? Já que ele era o consolador naquela época. Ele consolou a humanidade sofredora, ele trouxe a esperança no porvir, ele trouxe verdades para aquele povo sofrido, que não tinha alimentação, que não tinha... Nem a justiça era feita para o povo mais pobre, né, da época. Não havia justiça. Havia os poderosos que condenavam, né, ou absolviam de acordo com sua própria intenção. Então, Jesus nos disse que enviaria no tempo previsto este outro Consolador. Então, em 1857, surge, através de Allan Kardec, a primeira obra composta do Espiritismo, que foi o Livro dos Espíritos. E assim foi codificado, então, as 5 obras que compõem o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido por Jesus. Como é que nós temos tanta certeza disso? Porque os Espíritos nos dizem, né? E porque nós, estudando o Espiritismo, somos consolados. Quando ele nos diz que nós somos almas imortais, que nós não morremos, que os nossos entes queridos não morrem, que eles estão tais quais eram,
só que numa dimensão que nossos olhos de carne ainda não podem ver. Não nos consola? Sim, né? Quando o Espiritismo nos diz que todos os erros, crimes, enganos que nós praticamos, cometemos nesta vida, poderão ser resgatados através do nosso próprio trabalho em outras encarnações, ou até nesta mesma, se nós resolvermos mudar a nossa atitude, se nós nos transformarmos, né? Se nós realmente investirmos na nossa espiritualização, nós podemos resgatar e fazer do nosso erro um benefício. Há casos que a gente já viu, leu, né, narrativas e palestras do Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, de pessoas que passavam por grandes sofrimentos, porque num período da sua vida lembrou-se ou nunca esqueceu de que cometera abortos naquela própria encarnação. E que isto lhe custou não poder ter filhos mais, né? E que este sofrimento, este crime, incomodava muito aquelas pessoas. Então, o que foi aconselhado por Divaldo? Que se trabalhasse em benefício da infância, não precisava nem adotar filhos alheios, mas que acompanhasse Vamos pegar exemplos aqui do Farroupilha, tem a Casa Lar, né? Com pessoas, com crianças necessitadas de ajuda, daquele apadrinhamento, daquela visita, né? Daquela atenção, daquele amor, daquele carinho, inclusive, né? No lado material também. Então, para todos os nossos erros, há uma saída. Somos espíritos imortais e o que não fizermos nesta vida, teremos a oportunidade de fazer em outras vidas que virão. Até que nós fiquemos tão desenvolvidos quanto Jesus, né? Que sonho, né? Então, por isso, o Espiritismo é o consolador. Também não vamos esquecer de que Jesus, ele impactou a humanidade quando ele falou sobre algumas coisas que não era possível de se fazer. Moisés tinha trazido a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Jesus nos trouxe o perdão das ofensas. Chocou a humanidade. Ora, onde se viu eu perdoar, né? Perdoar aquele escravo que me fez alguma coisa. Como posso fazer isso, né? Como eu posso ser igual ao escravo? Né? Ele é inferior a mim, eu não posso perdoar. Mas eu digo que o perdão das ofensas liberta aquele que perdoa. Não liberta aquele que ofendeu, mas liberta quem perdoa. Então, perdoar faz um bem muito grande para a alma da gente. Jesus também nos falou que nós conhecemos de cor. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. É algo que, se colocarmos em prática, claro que vamos ter dificuldade de pôr em prática, né? Mas se nós conseguirmos aos poucos ir exercitando, porque tudo em nossa vida é questão de costume e exercício, se nós formos exercitando este preceito, um dia chegaremos lá. Tá? Fala também para nós de algo muito esquecido. Somente fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Cada ação que formos fazer, lembrar disto. Então, se nós colocarmos isto em prática, quando nós formos fazer qualquer coisa, qualquer atitude de vingança, ou vamos dar o troco para alguém, ou fomos ofendidos, não sabemos como agir, né? No nosso dia a dia acontece muito. Lembrar, se eu fosse aquele que disse isto, como eu gostaria de ser tratado? E exercitar esta benevolência, né, que ainda não despertamos completamente. Então, são estes ensinamentos que nos lembram que nós estamos sendo consolados dia após dia e que o Espiritismo veio para nos aprofundar os ensinamentos, né? Aqueles que estavam rasos na nossa mente, na nossa alma, aprofundar, explicar, iluminar a nossa mente, porque não tem como nós sermos caridosos se nós não estendermos a mão um para o outro. Não tem como nós querermos ser cristãos se nós não aprendermos a ser úteis uns para os outros, né? Esse conhecimento que me ajuda, que me consola, que me ilumina, que me anima, eu tenho obrigação
o dever de passar adiante. Porque o próximo também precisa do consolo, precisa da minha mão estendida, né? Então não esqueçamos disso. Mas também, como hoje, né, eu estou cuidando muito do tempo, nós não esqueçamos do tempo. Quem diz que são sempre os mais velhos que voltam primeiro para o plano espiritual? Quem diz que nós temos uma vida inteira pela frente para cuidar da nossa espiritualização, espiritualidade? Quem diz? Então não há tempo a perder, não deixemos para amanhã aquilo que a gente deve fazer hoje, né? Começamos aos poucos, começamos sem aquela imposição, mas disciplina, autocontrole, muito estudo. Muito estudo, é um investimento no conhecimento, porque quanto mais se estuda, mais forte a gente fica para vencer as dificuldades, né? O conhecimento é luz para nós, tá? E para então encerrar a minha fala, e para que nós possa realmente ter respondido aquelas 3 perguntinhas que fizemos acima, vamos nos perguntar agora. Então, estamos conseguindo atender ao convite do Mestre depois de todas as nossas reflexões da noite? E se não estamos, se a nossa resposta for não, então eu vou ler um poeminha do Mário Quintana, que eu sempre achei que o nome dele fosse O Tempo, mas não é. Ele está no livro Esconderijos do Tempo e se chama 666, é o nome do poeminha. Ele diz assim, ó: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então a gente deve não perder tempo, né? Que procuremos usar o nosso tempo, que ele é muito importante, inclusive, a nosso próprio favor, né? O tempo, já dizem alguns materialistas, o tempo é dinheiro, né? E para nós, espiritistas, né? O tempo para nós é a felicidade. Porque quantas almas, quando a gente lê depoimentos de espíritos em diversos livros que temos por aí à disposição, adivinha qual é a maior queixa, o maior sofrimento da alma quando desperta do outro lado? Percebeu que perdeu o tempo. Então, que coloquemos o nosso tempo em ação, né? E que ele sirva para a nossa autoiluminação e dos nossos irmãos também. Vou fazer a prece e nesta prece a gente já vai irradiar, né? E todo mundo vai receber o que não recebeu durante a nossa exposição em matérias de energias, vai receber agora, tá? Então fechemos os olhos e lembremos do nosso Mestre Jesus, aquele a quem falamos neste momento, dos seus ensinamentos, do seu amor por nós, do seu acompanhamento no nosso dia a dia, pois o Mestre está conosco, podemos ter certeza. E neste momento nos reportamos a Ele, rogando que Ele possa iluminar a cada um de nós, nos banhando na sua luz amorosa, fraterna, trazendo aquelas energias necessárias para a cura, fortalecimento do nosso corpo físico, e especialmente da nossa alma, como seres imortais que somos. Que esta energia, que esta luz que nos envolve, também seja direcionada aos nossos lares e nos lares de todos os irmãos necessitados de ajuda no nosso planeta. Pedimos pelos doentes, pelos hospitalizados, por aqueles irmãos que desencarnaram durante a pandemia, por aqueles que estão sofrendo com a doença, por seus familiares. E também envolvemos em nosso pedido os irmãos desencarnados, aqueles